Você já parou para pensar que, talvez, o que mais te atrasa na vida não seja o mundo ao seu redor, mas você mesmo? Existe uma sabotagem silenciosa acontecendo dentro de você. E o pior, ela se disfarça de bom senso, de prudência, de amor próprio. Mas, no fundo, é só medo. Um medo paralisante, camuflado em justificativas convincentes, que vai te corroendo por dentro sem que você perceba. Esse é o ponto de partida. É aqui que tudo começa a desmoronar, devagar, em silêncio, sem alarde. A autossabotagem não grita, ela sussurra. Ela aparece quando você procrastina algo importante e se convence de que está cansado demais para continuar. Ela surge quando você se compara com os outros e decide que não é bom o suficiente, então nem vale a pena tentar. Ela se alimenta da sua autocrítica constante, das vozes que você internalizou e que repetem, dia após dia, que você não tem valor. E quando você dá ouvidos a essas vozes, você se encolhe, você se acomoda e começa a viver uma vida que não é sua. É nessa prisão invisível que muitos vivem. Um cárcere cujas grades são feitas de pensamentos distorcidos, crenças limitantes e traumas que nunca foram enfrentados. Você acorda todos os dias com o peso do mundo nas costas, sem saber que o fardo é, na verdade, uma construção mental. E o mais cruel é que você se acostuma com ele. Você normaliza o sofrimento, faz dele companhia. Mas chega um momento, e ele pode ser agora, em que algo dentro de você começa a incomodar. Uma inquietação silenciosa, um chamado para a mudança. Você começa a perceber que está cansado, não do mundo, mas de si mesmo. Cansado de repetir padrões, de andar em círculos, de viver abaixo do seu potencial. E é nesse ponto que o despertar começa. É preciso coragem para encarar a própria sombra. Coragem para admitir que, por mais que a vida tenha te machucado, existem escolhas que são suas. Que há responsabilidade em manter-se no mesmo lugar, mesmo sabendo que isso te destrói. E essa é a primeira verdade dura que precisamos engolir. A autossabotagem só sobrevive quando você a alimenta. Quando você justifica, racionaliza e perpetua comportamentos que já não fazem sentido. A saída não é mágica, não é instantânea, mas começa com consciência. Começa com o simples ato de observar a si mesmo com honestidade brutal. De reconhecer os mecanismos de fuga, os disfarces do medo, as mentiras que você conta para não agir. Porque a verdade, por mais dolorosa que seja, liberta. E só quem tem coragem de encará-la é capaz de transformar sua própria história. Então, se você chegou até aqui, talvez já esteja pronto para isso. Pronto para olhar para dentro, desmontar suas armadilhas internas e reconstruir-se com verdade. Porque o maior inimigo não é aquele que está fora, mas aquele que mora em você e se disfarça de você. Está na hora de desmascará-lo e dar o primeiro passo rumo à sua libertação. Você já sentiu que está no limite, mas não sabe exatamente por quê? Como se algo dentro de você estivesse quebrando, mas você não soubesse onde está a rachadura? A resposta, muitas vezes, não está nas ideias nem nas emoções. Está no corpo. Sim, é ele quem fala primeiro. Ele sussurra, depois fala, depois grita. E quase sempre nós só escutamos quando já é tarde demais. A verdade que poucos reconhecem é que a paz não começa na mente. Ela começa no corpo. Antes de qualquer pensamento existe um ritmo. E quando esse ritmo se desorganiza, tudo o que vem depois também perde o compasso. A ansiedade, a irritação, a exaustão, elas não são apenas emocionais. São físicas. São sintomas de um corpo que não aguenta mais carregar sozinho o peso de uma mente em guerra. Vivemos uma vida que nos desconecta do próprio corpo. Acordamos com pressa, comemos com culpa, respiramos mal, pulamos refeições, empurramos o sono para depois, anestesiamos a dor com distrações. E o corpo, coitado, vai tentando se adaptar. Mas chega uma hora em que ele se revolta. E ele não pede licença para isso. Ele simplesmente trava, explode, colapsa. O estoicismo, frequentemente mal interpretado como uma filosofia puramente racional, reconhece essa conexão profunda entre o físico e o espiritual. Musônio Rufo, mestre de Epicteto, dizia com clareza: não há virtude sem disciplina corporal. O corpo não é um fardo que você precisa arrastar. Ele é o seu primeiro templo. E quando ele está em desequilíbrio, a mente vira refém da inquietação. Repare nos detalhes, nos seus ombros sempre erguidos, no maxilar contraído, na respiração curta. Cada pequena tensão carrega uma mensagem. É o corpo pedindo pausa, pedindo silêncio, pedindo presença. Mas ao invés disso, o que fazemos?
Aumentamos o volume da vida. Mais compromissos, mais telas, mais estímulos. Tudo, menos escutar. E aí está o erro. Tentamos curar a mente com pensamentos, quando muitas vezes o que ela precisa é de uma boa noite de sono, de uma refeição de verdade, de uma caminhada sem destino, de se sentar ao sol por 5 minutos sem fazer absolutamente nada. Isso é autocuidado em sua forma mais bruta e mais essencial. Isso é filosofia em ação. O estoico não negligencia o corpo. Ele o respeita. Ele compreende que cada impulso físico carrega uma sabedoria ancestral. E ao invés de reprimir, ele observa. Ao invés de resistir, ele cuida. Ele sabe que não pode manter a alma centrada em um corpo caótico. Que a disciplina emocional começa na disciplina do sono, da alimentação, do movimento. O equilíbrio é construído primeiro no chão onde você pisa. Então, hoje, faça um pequeno experimento. Respire. Agora mesmo. Solte o ar com consciência. Sinta os músculos da face. Relaxe os ombros. Pergunte ao seu corpo o que ele está sentindo. E escute com atenção. O corpo não mente. Ele apenas espera que você volte para casa. E quando você volta, quando você habita seu corpo com presença, algo milagroso acontece. A mente desacelera, o ruído diminui e a calma que parecia tão distante se torna parte do seu agora. A serenidade que você busca começa onde você menos esperava, no simples gesto de cuidar de si com reverência. Porque antes de tentar mudar o mundo, é preciso acalmar o próprio corpo. E às vezes, isso é tudo o que você precisava para começar a viver de verdade. Você já se sentiu atingido por algo que alguém disse e depois ficou se perguntando por que aquilo te afetou tanto? Uma crítica, uma piada, uma observação qualquer. Às vezes nem foi dito com maldade, mas bateu em algum lugar tão sensível dentro de você que virou ferida aberta. A verdade é que nem toda dor é sobre o outro. Muitas vezes, é só o reflexo de algo dentro de nós que ainda não cicatrizou. Vivemos em um mundo onde a opinião alheia ganhou status de sentença, onde uma crítica pode desmoronar dias inteiros de progresso, onde um olhar de reprovação é suficiente para acionar inseguranças que estavam escondidas, mas nunca superadas. Mas o que o estoicismo ensina, com uma lucidez desconcertante, é que você não precisa acolher tudo o que ouve. Nem toda crítica é válida, nem toda opinião é digna, nem todo julgamento merece morada. E aqui está o ponto mais difícil. O problema não está no que dizem, mas no que isso encontra dentro de você. Palavras são só sons até encontrarem eco. E o eco está nas suas próprias feridas, na culpa que você carrega em silêncio, na insegurança que você disfarça com orgulho, no medo constante de não ser suficiente. É ali que as palavras dos outros se instalam e ganham poder. Mas e se você começasse a filtrar o que entra? E se você tratasse sua mente como um templo, onde só entra o que faz bem, o que constrói, o que te aproxima da sua essência? Epiteto, com sua sabedoria bruta, dizia: não nos afetam os fatos, mas a opinião que temos sobre eles. Isso vale sobretudo para as palavras que nos atingem. Você pode ouvir algo e simplesmente não aceitar. Pode perceber a intenção por trás, a projeção do outro, e devolver aquilo ao remetente com o mais poderoso dos escudos: o silêncio. Porque o silêncio, quando vem da lucidez, é força, é soberania. É a decisão consciente de não se deixar arrastar pelo que não merece resposta. E essa escolha não te torna fraco, ela te torna livre. Livre da necessidade de explicar tudo, de se justificar o tempo todo, de provar seu valor a quem não tem nem clareza sobre o próprio. Claro que existem críticas válidas. Claro que há verdades difíceis que precisam ser ouvidas. Mas até essas exigem critério. Quem está dizendo isso? Com que intenção? Em que contexto? O estoico escuta, pesa, reflete. E só depois, se fizer sentido, acolhe. Do contrário, ele deixa passar. Como o vento que move as folhas, mas não move as raízes. É hora de você aprender a se proteger de forma lúcida. A criar um espaço interno onde a sua paz não dependa da aprovação dos outros, onde sua autoestima não seja uma folha ao vento, onde seu valor não esteja à mercê da próxima crítica. E isso começa com um gesto simples, mas revolucionário. Escolher o que você permite que entre. Hoje, pare e observe. O que ainda te fere quando alguém fala? Quais palavras te desestabilizam com facilidade? O que isso diz sobre você, e não sobre o outro? São nessas perguntas que mora a chave para uma liberdade verdadeira. Porque quando você cura suas feridas, as palavras dos outros perdem o veneno. E você segue, não imune, mas invencível. Você já percebeu como esperamos que a vida nos trate bem só porque estamos tentando fazer tudo certo?
Acreditamos, quase sem perceber, que existe uma espécie de contrato silencioso com o universo. Se eu for uma boa pessoa, se agir com justiça, se trabalhar duro, tudo vai se alinhar. Mas esse contrato não existe, e quanto mais cedo você entender isso, mais cedo encontrará a verdadeira paz. A dor não pede licença para entrar. Ela não consulta seu histórico de boas ações. Ela simplesmente vem, assim como a decepção, o imprevisto, a perda. E ainda assim nos revoltamos como se o mundo tivesse quebrado uma promessa que nunca fez. Você sai de casa esperando gentileza e encontra pressa. Espera apoio e recebe indiferença. Imagina um dia tranquilo, e logo cedo já tropeça na realidade. Heráclito, um dos pensadores mais obscuros e profundos da antiguidade, disse que a única constante é a mudança. E o estoicismo leva isso às últimas consequências. Quanto mais você se apega ao que não controla, mais se afasta da serenidade. Porque toda expectativa que você coloca no mundo externo é uma armadilha em potencial. E quando essa expectativa é frustrada, a paz vai embora junto. Não estamos dizendo para você se tornar frio, cínico ou apático, mas para que compreenda. O mundo não é justo, não é organizado, não está preocupado com o seu conforto. Ele apenas é. E isso não é um defeito, é uma característica. O mar não se importa se você sabe nadar, ele continua sendo mar. A chuva não espera você sair de casa com guarda-chuva, ela simplesmente cai. Mas aqui entra a beleza do pensamento estoico. Se você não pode controlar o mundo, ainda pode controlar sua postura. E é isso que muda tudo. Você pode ser a calma em meio à tempestade. Pode ser a resposta serena diante do ataque. Pode ser a firmeza onde todos estão desmoronando. E isso não depende de ninguém além de você. Comece se perguntando: quantas vezes você entregou sua paz para situações que estavam fora do seu controle? Quantas vezes deixou que uma notícia ruim, um comportamento alheio, uma frustração inesperada sequestrasse seu estado interno? A vida vai seguir sendo instável. As pessoas continuarão sendo falhas. O futuro continuará sendo incerto. Mas dentro de você pode existir um espaço seguro, se você tiver coragem de construí-lo. Esse espaço se fortalece com prática, com decisões pequenas, com o hábito de respirar antes de reagir, com a escolha deliberada de não alimentar o caos, com a lucidez de não exigir que o mundo se dobre aos seus desejos. Não se trata de resignação, trata-se de responsabilidade. Você não pode controlar o cenário, mas pode controlar sua presença dentro dele. E essa presença, quando centrada, muda tudo ao redor. Hoje, talvez a vida esteja te cobrando algo que parece injusto. Talvez você esteja esperando por um tipo de paz que depende de tudo se encaixar. Mas, e se a verdadeira paz não for isso? E se a verdadeira paz for a decisão firme de não mais negociar sua serenidade com aquilo que escapa das suas mãos? Escolha se alinhar por dentro, ao invés de esperar que o mundo se alinhe lá fora. Caminhe devagar onde tudo corre. Silencie onde todos gritam. Respire fundo onde a urgência tenta te atropelar. Isso é poder. Isso é liberdade. Isso é estar em paz mesmo quando tudo diz que você não deveria estar. Feche os olhos por um instante. O que você ouve? Talvez o som do ambiente, um ruído distante, a pulsação nos ouvidos. Mas o som mais intenso, mais exaustivo e mais presente, ninguém mais ouve. Ele vem de dentro. E esse barulho interno, incessante, abafado, desorganizado, é o que mais te cansa. É ele que esgota sua energia, te rouba o foco, te arrasta para longe de si mesmo, sem que você perceba. Vivemos como se o silêncio fosse um luxo. Mas ele é, na verdade, uma necessidade básica. Não o silêncio externo. Esse é fácil. Mas o silêncio da mente, esse sim é raro. Aquele espaço vazio entre dois pensamentos. A pausa onde a clareza mora. O intervalo onde a alma respira. Cleantes, sucessor de Zenão, dizia que não é o ruído que destrói o homem, mas a incapacidade de estar com o próprio silêncio. E hoje, mais do que nunca, estamos vivendo essa profecia. A mente moderna é um campo de batalha. Você acorda e o bombardeio começa. Notificações, cobranças, ideias, comparações. Quando não há barulho do lado de fora, o de dentro se intensifica. Você revê diálogos, antecipa problemas, rumina ressentimentos. A cabeça não para. E esse movimento contínuo te afasta do agora, da paz, da presença. Você está aqui, mas não está. Seu corpo permanece, mas sua mente já partiu. Para o futuro, para o passado, para lugares onde você não tem nenhum controle. É nesse estado de ruído constante que perdemos a conexão com o essencial. Perdemos o fio da consciência,
perdemos até o prazer das coisas simples. Comer vira ato automático, caminhar vira deslocamento, respirar vira urgência, e viver se transforma em resistência, uma luta para manter a sanidade enquanto tudo dentro de você grita por descanso. Mas o silêncio interior não surge espontaneamente. Ele é cultivado. Ele precisa de prática, de intenção, de coragem. Porque estar em silêncio consigo mesmo é um dos maiores desafios do mundo moderno. Ali, não há distrações, não há máscaras. Você fica cara a cara com seus próprios vazios. E nem todo mundo está pronto para encará-los. Mas só quem atravessa esse momento com lucidez é capaz de reconstruir a própria presença. Silenciar por dentro é se tornar observador da mente, e não mais refém dela. É perceber que nem todo pensamento precisa ser seguido, nem toda emoção precisa ser alimentada, nem todo impulso merece resposta. É deixar de ser arrastado pelas ondas da mente e passar a navegar com direção. É entender, de uma vez por todas, que você não é o que pensa. Você é quem percebe o que pensa. E essa distinção muda tudo. Você pode começar agora, 1 minuto por dia, sem música, sem tela, sem distração. Apenas você e sua respiração. Apenas você e o barulho que tenta mascarar o que realmente precisa ser ouvido. Observe sem julgamento. Respire sem pressa. Permaneça sem fugir. E nesse espaço algo começa a mudar. O que antes parecia urgente perde força. O que parecia te consumir se revela pequeno. O que parecia impossível se dissolve na perspectiva do silêncio. E quando isso acontece, você percebe que o caos nunca foi o problema. O problema era você estar tão ocupado tentando fugir dele, que se esquecia do poder que tinha de atravessá-lo com serenidade. Hoje, silencie por dentro, nem que seja por instantes, nem que seja entre uma tarefa e outra, porque é nesses pequenos silêncios que grandes clarezas nascem. E a verdadeira paz não é viver em um mundo sem ruídos. É viver com tamanha presença que o barulho não te comanda mais. Você já teve a sensação de que falta alguma coisa, mesmo quando, racionalmente, tem tudo? Já olhou ao redor e pensou, deveria estar em paz. Então, por que não estou? Esse incômodo sutil, essa sensação de que algo essencial está ausente, é mais comum do que parece, e mais perigoso do que se imagina, porque é ele que nos faz correr em círculos, perseguir coisas que nunca nos pertencem, desejar o que não precisamos, carregar o que só nos pesa. Vivemos em uma cultura do mais. Mais conquistas, mais aplausos, mais velocidade, mais estímulo, mais reconhecimento. Mas quanto mais corremos atrás do que está fora, mais nos afastamos do que importa. A escassez que tanto nos angustia, na maioria das vezes, não é real. Ela é fabricada pela comparação, pelo olhar sempre voltado ao que falta, pelo hábito de medir a própria paz com a régua dos outros. Crisipo, sucessor de Cleantes e um dos grandes arquitetos do estoicismo, escreveu: "A liberdade é o domínio da necessidade." E essa frase, por mais simples que pareça, é um terremoto para a alma que vive de desejo em desejo. Porque tudo o que você verdadeiramente precisa está ao alcance da mente bem treinada. O que te aprisiona, portanto, não é a falta real. É o excesso de quereres, de expectativas, de dependência emocional disfarçada de ambição. A sociedade te diz o tempo todo que você ainda não é suficiente, que precisa melhorar, alcançar, mudar, refinar. E você acredita. Vai somando metas, acumulando objetivos, colecionando frustrações, até perceber, geralmente tarde demais, que nada disso te deu a plenitude prometida. Porque o vazio interior não se preenche com o externo. O que falta não é o que você não tem, é o que você ainda não reconheceu em si. Então pare, agora mesmo, respire, pergunte-se: do que eu realmente preciso? E se a resposta vier carregada de coisas, de conquistas, de aprovações, talvez seja a hora de olhar mais fundo. Porque o essencial não faz barulho. O essencial é silencioso, modesto, estável. E por isso, quase sempre, é ignorado. Mas é nele que mora a liberdade. Porque quem precisa de pouco carrega leveza. E quem carrega leveza anda longe. O estoico sabe que desejar o necessário é sabedoria. E que o supérfluo, por mais sedutor que pareça, é sempre uma distração. Ele não nega a beleza da vida. Não recusa o conforto. Mas também não vende sua paz por eles. Ele pode ter menos e ainda assim ser inteiro. Pode perder e ainda assim permanecer. Porque construiu dentro de si um espaço que não depende da próxima conquista para ser habitável. Você não precisa de tudo que imagina. E quanto antes compreender isso, mais cedo encontrará descanso. Talvez o que te falte não seja um novo caminho, mas coragem para abandonar o que está te afastando de si.
Talvez a segurança que você busca esteja escondida na aceitação do agora. Talvez o suficiente sempre tenha estado presente, mas você estava ocupado demais tentando ultrapassá-lo. Hoje, experimente se contentar. Não com resignação, mas com clareza. Agradeça o que já pulsa. Aceite o que ainda não chegou. Solte o que já não faz sentido. E observe. A paz que parecia impossível talvez não estivesse ausente, apenas abafada pelo excesso de ruído que você mesmo criou. E quando você descobre isso, quando sente no corpo, na alma, que precisa de menos, o mundo inteiro muda. Porque não é o mundo que muda, é o seu olhar. E um olhar lúcido é o começo de toda libertação. Você já se perguntou por que certas ofensas grudam em você como se fossem tatuagens invisíveis? Por que, mesmo horas ou dias depois, aquela palavra, aquele tom de voz, aquele olhar, ainda reverberam dentro da sua mente? Às vezes, não é o que disseram, mas o que você sentiu quando disseram. E é nesse ponto que começa uma das maiores armadilhas da vida: a reação automática, a resposta impulsiva, a necessidade de devolver o golpe. A raiva, quando nasce, raramente se apresenta como raiva. Ela vem disfarçada de justiça. E é por isso que enganamos a nós mesmos. No calor do momento, achamos que estamos apenas nos defendendo, que temos razão, que estamos protegendo nossa dignidade. Mas quase sempre o que está sendo protegido ali é só o orgulho. E o orgulho, quando governa, transforma você em marionete das emoções alheias. Epicteto dizia: a verdadeira força está em saber o que merece resposta. Essa frase deveria estar escrita na porta de cada casa, de cada mente que já se cansou de desperdiçar energia com o que não vale a pena. Porque sim, há batalhas que são só armadilhas disfarçadas de justiça. Discussões que não buscam verdade, apenas conflito. Provocações que existem só para testar seus limites. E o mais sábio não é aquele que vence todas elas, é o que sabe quando ficar em silêncio. Silenciar não é fraqueza, é soberania, é domínio. É a prova de que você não vive mais sob comando do ego ferido, mas sob a orientação da sua paz. Porque responder tudo é dar ao outro o poder de te acionar quando quiser. É permitir que qualquer estímulo externo dite sua temperatura interna. E quando isso acontece, você deixa de ser dono de si. Pense agora em quantas vezes você se arrependeu por ter respondido no impulso. Quantas palavras ditas com raiva deixaram cicatrizes. Quantas mensagens enviadas no calor da emoção trouxeram peso, não alívio. Quantas vezes você ficou remoendo, se punindo, tentando justificar algo que nem precisava ter acontecido? O que você ganhou e o que perdeu? O estoico aprende a pausar, a respirar antes de reagir, a ouvir sem absorver. Ele não se cala por submissão, mas por sabedoria. Ele entende que nem todo ataque é pessoal, nem toda crítica é válida, nem toda provocação merece palco. Porque ele já não busca ter razão, ele busca ter paz. E isso muda tudo. Imagine agora que cada reação sua é uma moeda. Você está disposto a pagar quanto por uma resposta? Vale mesmo o custo emocional? Vale a sua noite mal dormida, seu humor, sua lucidez? A maioria dos conflitos não começa com o outro. Começa quando você decide reagir. E às vezes, só às vezes, a melhor resposta é simplesmente não responder. Hoje, faça esse teste. Diante de um comentário atravessado, de uma crítica injusta, de uma provocação sutil, escolha o silêncio. Não o silêncio amargo, mas o que nasce da consciência de que você não precisa se defender de tudo, que sua verdade não depende de aprovação, que sua paz não está à venda. Você não é obrigado a dar satisfação, nem a explicar seus limites, nem a ceder sua energia para o primeiro que tentar te desestabilizar. Aprenda a guardar sua força, a proteger seu centro, a escolher com critério onde vale a pena se manifestar, e principalmente onde vale mais a pena permanecer inteiro e calado. Porque no fim das contas, a serenidade verdadeira não vem de vencer discussões, vem de não precisar mais vencê-las, de saber que o que grita fora não precisa ecoar dentro, e de descobrir que o verdadeiro poder está no que você escolhe, não responder. Você já acordou com o peito apertado por algo que ainda nem aconteceu? Já viveu dias inteiros com a mente ocupada por problemas imaginários, ensaiando falas que talvez nunca digam, lidando com dores que talvez nunca venham? Esse é um dos fardos mais pesados que carregamos, sofrer por antecipação. E ele não prepara, ele paralisa. Enquanto o corpo está no presente, a mente está no que pode dar errado, em cada possível falha, em cada "e se" catastrófico. É como se você estivesse vivendo dois mundos, o real e o hipotético.
E o pior é que o segundo consome mais energia que o primeiro. Porque não tem fim. Porque não tem chão. Porque nele você luta contra inimigos invisíveis com armas que ainda nem tem. Arriano, que registrou os ensinamentos de Epicteto, escreveu com precisão: a alma se endurece sob o peso do amanhã quando carrega sozinha o que ainda não chegou. E é exatamente isso que acontece. Você se sobrecarrega por antecipação. Carrega medos que ainda não existem. Sofre por dores que são apenas projeções. E assim, vai se afastando da única coisa real que existe: o agora. Mas o estoicismo não propõe que você ignore o futuro. Propõe que você não se torne escravo dele. Porque o futuro, por mais que o planeje, continuará sendo imprevisível. E viver refém do que pode acontecer é desperdiçar o que está acontecendo. A mente que antecipa demais esquece de observar, de sentir, de se permitir. E aos poucos, a vida vira apenas um ensaio para um momento idealizado que nunca chega. Você não se entrega aos abraços, porque está esperando a próxima decepção. Não mergulha nos dias bons, porque está com medo do que vem depois. E assim se protege da dor, mas também da alegria. É preciso coragem para habitar o presente, porque o presente não dá garantias. Ele só oferece o que é. Mas é exatamente aí que mora a liberdade. Quando você decide viver o agora com presença, com entrega, com gratidão, mesmo sem promessas, você se liberta da ansiedade de precisar que tudo esteja sob controle. Você aprende a confiar em si, não no cenário. Quantas vezes você deixou de dormir em paz por medo do que aconteceria no dia seguinte? Quantos momentos você não aproveitou por estar mentalmente em outro lugar? Quantas conversas você perdeu por estar em silêncio dentro de si, ensaiando futuros que nem sequer existem? A vida não exige que você esteja pronto para tudo. Ela só pede que você esteja presente para o que for. O futuro virá com seus desafios, e você os enfrentará com os recursos que tiver. Mas agora você está bem. Você está vivo. Está respirando. Está aqui. Então puxe sua mente de volta. Traga-a com carinho. Respire com profundidade. Observe o que está à sua frente. Ouça de verdade o som ao redor. Sinta seu corpo. O agora é tudo o que existe. E tudo o que você precisa está nele. A serenidade não vem de prever todos os desfechos. Vem de confiar no seu preparo, no seu eixo, na sua capacidade de se manter inteiro quando o imprevisível chegar. E até lá, que tal viver? Você já se pegou revivendo uma cena antiga como se ela ainda estivesse acontecendo? Já se flagrou pensando no que poderia ter dito, feito ou escolhido? Como se tivesse o poder de voltar no tempo? Pois saiba, a mente, quando não encontra paz no presente, faz do passado um quarto onde ela se tranca. E quanto mais você insiste em visitar esse quarto, mais ele se torna prisão. O que te prende, muitas vezes, não é o que está acontecendo agora. É o que já passou. E ainda assim insiste em te acompanhar. É a culpa de não ter agido diferente. É a mágoa do que te fizeram. É a ausência de um encerramento que nunca veio. É a esperança de que um dia alguém volte e diga tudo o que você queria ouvir. Mas aqui vai uma verdade dura e libertadora. O passado não precisa mais da sua presença. Demétrio, um dos sábios menos citados, mas incrivelmente direto, dizia: nada é mais inútil do que lamentar aquilo que não se pode alterar. Essa frase não é frieza, é libertação. O que aconteceu já deixou sua marca, já cumpriu sua função, já moldou quem você é. E agora, a única escolha que te resta é essa: continuar revivendo ou começar a viver. Você não pode alterar os erros que cometeu, nem as palavras que não disse, nem o amor que não foi correspondido. O que você pode e deve é escolher o que faz com isso tudo. Você pode usar essas experiências como âncoras ou como impulso. Pode carregar como fardo ou transformar em força. O estoico não apaga a memória. Ele a honra. Mas ele não constrói casa onde só restam ruínas. Ele visita, aprende, agradece e segue. Porque ele sabe que permanecer demais em algo que já passou é como tentar respirar embaixo d'água. Impossível. O ar está aqui, no presente, no que pode ser feito agora. Quantas vezes você já se pegou argumentando mentalmente com alguém que nem está mais presente? Quantas vezes reviveu a mesma cena esperando encontrar nela uma explicação que te isente da dor? Mas a verdade é que nem todo ciclo vem com ponto final, e você precisa seguir mesmo assim. Algumas histórias vão encerrar em silêncio. Algumas feridas vão cicatrizar sem pedido de desculpa. E está tudo bem. Aceitar isso é se libertar. É perceber que o perdão, muitas vezes, é um ato que você oferece a si mesmo. É decidir que a lembrança pode até existir,
mas não vai mais comandar suas decisões, suas emoções, sua autoestima. É escolher se retirar de um lugar que já não existe e que só continua vivo porque você insiste em alimentá-lo. Hoje, olhe para o que ainda te prende. Pergunte-se: o que exatamente eu estou esperando que aconteça para deixar isso ir? Uma resposta? Um gesto? Um milagre? E se isso nunca vier? Você vai viver o resto da vida em espera? Ou vai finalmente se permitir caminhar? O passado não precisa mais de você, mas o presente, esse te espera com tudo o que ainda pode florescer. E se você tiver coragem de soltar, verá que há muito mais vida à frente do que qualquer história que ficou para trás. Você já se pegou dizendo sim quando tudo dentro de você gritava não? Já percebeu como, por vezes, suas decisões mais importantes não foram tomadas por você, mas pelas expectativas dos outros? Isso acontece mais do que imaginamos. E é uma das formas mais sutis e perigosas de se perder de si mesmo, viver tentando atender ao que esperam de você. Desde cedo somos ensinados a buscar aprovação, primeiro dos pais, depois dos professores, depois dos amigos, da sociedade, das redes sociais. E assim, pouco a pouco, vamos moldando a nossa essência para caber nos moldes alheios. O problema é que, quanto mais nos encaixamos, mais deixamos de ser inteiros. E viver assim é como respirar com metade do pulmão. Você funciona, mas nunca em plenitude. Zenão, o fundador do estoicismo, afirmava: a sabedoria começa quando o desejo de impressionar é substituído pelo desejo de compreender. Compreender o quê? A si mesmo. Suas motivações, seus limites, suas verdades. Porque só quem se conhece de verdade tem coragem de se posicionar, de desapontar quando necessário, de dizer: isso não é para mim, mesmo sob o risco de decepcionar alguém. E aqui está o ponto. Você não está aqui para cumprir as fantasias dos outros sobre quem você deveria ser. Você está aqui para viver sua verdade, mesmo que ela não agrade, mesmo que ela não seja compreendida, mesmo que ela cause desconforto em quem só sabia lidar com uma versão domesticada de você. O estoico entende que a integridade é mais valiosa que a aceitação. Ele não vive para confrontar, mas também não vive para se moldar. Ele sabe que cada concessão desnecessária, cada papel forçado, cada personagem mantido por medo, custa caro. E o preço é a sua paz, sua coerência interna, sua autenticidade. Pense agora em quantas vezes você se calou para evitar conflitos. Em quantas decisões você tomou só para não decepcionar. Em quantos sonhos você adiou porque alguém disse que não era o momento, que não era prudente, que não combinava com a imagem que tinham de você. E no fundo, o que tudo isso te trouxe? Aprovação? Talvez. Paz? Provavelmente não. Ser fiel a si mesmo exige coragem. A coragem de decepcionar quem projetou expectativas em você. A coragem de ficar sozinho por um tempo. A coragem de ser julgado, incompreendido, criticado. Mas esse é o preço da liberdade. E uma liberdade conquistada com honestidade vale mais do que 1000 relacionamentos baseados em performance. Hoje, pergunte-se: de quem é essa meta que estou perseguindo? De quem é essa escolha que estou sustentando? Para quem estou tentando ser impecável? Se as respostas não apontarem para você, talvez seja a hora de devolver esses pesos. Talvez seja a hora de recomeçar. Agora sim, com as próprias mãos no leme. Você não precisa ser admirado. Precisa ser honesto consigo. Precisa se olhar no espelho e reconhecer quem está ali. Não a máscara, não a versão editada, mas o ser humano real, com falhas, limites, desejos legítimos e uma vontade profunda de viver de forma coerente. Quem vive tentando agradar todo mundo, inevitavelmente se perde de si. Mas quem decide viver alinhado com sua própria verdade, mesmo tropeçando, mesmo errando, esse nunca se afasta do que realmente importa, sua própria paz. Quantas vezes você já gastou energia tentando fazer alguém te entender? Tentando convencer, justificar, mudar, salvar? Quantas conversas refeitas mentalmente? Quantas palavras que você quis que fossem ditas de outro jeito? Quantas vezes você se pegou implorando por reconhecimento, mesmo que em silêncio? A verdade é desconfortável. Quanto mais você tenta controlar o outro, mais se afasta de si mesmo. E no fim das contas, o outro não é território que se conquista, é território que se respeita. Mas quando nos sentimos feridos, ignorados, rejeitados, nosso instinto é interferir. Queremos entender o porquê, encontrar lógica na indiferença, corrigir a injustiça. E é nesse impulso que nos desgastamos. O estoicismo é claro como uma lâmina nesse ponto. Você não controla ninguém além de si.
E toda tentativa de fazer isso só revela o quanto ainda estamos aprisionados às expectativas que colocamos nos outros. Marco Aurélio, imperador e filósofo, governava um império em constante turbulência. Mesmo assim, escreveu: "As coisas que nos perturbam estão dentro de nós, não no mundo." E esse é um lembrete brutal, mas necessário. O problema não está na ação do outro, mas no espaço que damos a essa ação dentro de nós. É duro admitir isso, especialmente quando a dor vem de alguém próximo. Mas a libertação está em aceitar que você não vai receber o pedido de desculpas que esperava, que a mensagem que você queria talvez nunca chegue, que a compreensão que você tanto almeja talvez nunca aconteça. E mesmo assim, você pode escolher não se reduzir por causa disso. Desapegar não é desistir do outro, é não desistir de si. É escolher seguir em frente com dignidade, mesmo quando o outro escolheu ir embora, se calar ou não mudar. É decidir que a ausência dele não vai significar a ausência de paz. É entender que aquilo que continua te machucando só tem poder porque você ainda está segurando. Você não precisa mais justificar sua dor para que ela seja válida. Nem precisa transformar ninguém para que sua história seja completa. Você só precisa se libertar da ideia de que o outro tem a chave do seu bem-estar. Porque não tem. Nunca teve. Pense agora em quem ainda ocupa espaço demais na sua mente. Em quem você pensa antes de dormir. Em quem você gostaria de transformar, de alcançar, de convencer. Agora imagine o que aconteceria se, em vez de gastar sua força tentando alcançar essa pessoa, você voltasse toda essa energia para si. Para sua cura. Para sua reconstrução. Para seu caminho. Algumas pessoas entram em nossa vida para ensinar limites, outras para ensinar desapego, e todas, sem exceção, nos mostram partes de nós que ainda precisam de atenção. Mas nenhuma tem o poder de decidir quem você é. Só você. Hoje, escolha fechar uma janela que há muito tempo está aberta demais. Escolha deixar ir, não porque o outro merece, mas porque você merece paz, porque você merece presença. Porque merece ocupar novamente o espaço que cedeu, tentando mudar o que nunca esteve nas suas mãos. E assim, pouco a pouco, você recupera o seu lugar no mundo. Não o lugar que os outros te deram, mas o que você construiu dentro de si. Um lugar onde ninguém entra sem merecer. Onde o amor próprio não é egoísmo, mas território sagrado. Onde a liberdade começa com uma escolha simples, deixar o outro ser o que é, e escolher, você mesmo, o que deseja ser. Você chegou até aqui. Talvez carregando dúvidas, dores, fragmentos de si mesmo espalhados por tantos momentos que não fizeram sentido. Talvez tenha atravessado tempestades silenciosas, conflitos internos que ninguém viu, renúncias que ninguém aplaudiu. Mas chegou, e isso por si só já diz muito sobre a força que existe em você. Ao longo desta caminhada, desvendamos armadilhas invisíveis, o medo disfarçado de prudência, a expectativa que prende, o passado que sufoca, o futuro que assombra, o apego disfarçado de amor. Cada capítulo foi uma tentativa de acender uma luz dentro desse labirinto que é a mente. Não para te entregar todas as respostas, mas para te lembrar que o caminho é seu e que a clareza só vem quando você para de correr. O estoicismo nunca foi uma filosofia de perfeição. Foi sempre uma filosofia de presença, de lucidez, de força silenciosa. Ele não promete uma vida sem dor, sem perdas, sem caos. Promete sim, uma mente capaz de atravessar tudo isso com dignidade. Uma alma que não se curva à tempestade. Um coração que sabe manter-se firme, mesmo quando tudo parece ruir. E agora, neste último passo, o convite é simples, mas exige mais coragem do que qualquer técnica ou ensinamento. Aceite. Aceite o que foi. Aceite o que é. E, sobretudo, aceite o que talvez nunca seja. Não como quem desiste, mas como quem desperta. Como quem entende que há coisas que não se resolvem, mas se dissolvem. Que há perguntas que nunca terão resposta, e mesmo assim você pode seguir. Aceitar é se libertar da luta contra o inevitável. É soltar o punho fechado. É parar de bater em portas que não se abrem. É entender que não ter controle sobre tudo não é fraqueza, é natureza. E é nesse reconhecimento que você finalmente encontra descanso. Talvez o maior ato de força seja parar de se justificar, de se provar, de se explicar. Talvez o verdadeiro amadurecimento não esteja em conquistar mais, mas em precisar de menos. Em perceber que a paz que você tanto procura não está na próxima conquista, nem no próximo relacionamento, nem no próximo plano perfeito. Está aqui, agora, neste exato instante, entre um pensamento e outro. Respire fundo. Sinta o peso que você ainda carrega.
Agora imagine que pode colocá-lo no chão. Não porque ele desapareceu, mas porque você escolheu não mais carregá-lo como se fosse obrigação. Você não é a dor que sentiu, nem o erro que cometeu, nem o medo que te paralisou. Você é aquele que atravessou tudo isso, e ainda assim permaneceu de pé. Este capítulo não é um ponto final, é um retorno ao seu centro, à sua verdade. Aquilo que nunca te deixou, mas que estava abafado pelo ruído do mundo. Você não precisa saber todos os passos, basta saber o próximo. E ele começa com uma escolha: estar presente, estar inteiro, estar em paz. E se tudo isso ressoou em você, guarde uma coisa: a vida não precisa ser perfeita para ser plena. Você não precisa controlar tudo para estar bem. A serenidade não está lá fora, está dentro. E a partir de agora você já sabe o caminho para acessá-la. Então vá, sem pressa, sem culpa, sem máscaras, apenas vá. E se em algum momento duvidar de si, volte para este silêncio. Ele sempre estará aqui, esperando por você.